Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin, cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. E o fundo do gráfico traz volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, representados enquanto desvio padrão. O total agregado se encontra acima da média nos últimos 59 dias. E aí nós vemos que mais uma vez tivemos uma alta com um pouco mais de volume, essa recente, porém no dia de ontem voltamos a ter um recuo nos preços, muito pequeno, é verdade, porém o volume regressa à média e aí reduz as nossas expectativas de um rompimento feliz dos 11K, ponto em que os preços encontram, nesse momento, aproximadamente a LTB, invicta até então, linha de tendência de baixa que tem limitado os topos das últimas movimentações. Então, nossa expectativa aí é que não temos volume suficiente para seguir com novas altas. O mercado, evidentemente, é soberano, faz o que quer. Esta é a impressão que os números nos dão. Falando em números, vamos para a nossa expectativa no final do dia de hoje, 21 horas, horário de Brasília. Evidentemente, é sempre bom ressaltar, os dados que nós apresentamos para vocês poderiam ter sido apresentados às 21 horas e 1 minuto do dia de ontem. Evidentemente, a gente leva algumas horas para fazer a otimização. No patamar atual, a gente leva 8 horas para fazer a otimização em cima de 2 ativos, mais ou menos 4 horas por predição pela otimização e a quantidade de modelos que são comparados, então, em seu desempenho nos últimos 12 dias. A gente apresenta aqui os que tiveram o melhor resultado e, então, essa figura casualmente foi gerada há pouco, exatamente para fazer a edição desse programa. Então não é que somente agora nós tivemos capacidade de definir os preços, somente agora nós fizemos isso, mas em termos de disponibilidade de dados, a partir das 21 horas já é possível fazer a predição para o dia seguinte, e aí desconta-se disso o tempo de otimização, a partir do qual já é possível gerar a figura. Então por isso vocês vão ver que algumas nossas predições vão ter um horário aí bem mais cedo no dia e não como esse. Vocês podem ver aqui às 19 horas e 9 minutos, que foi quando essa figura ficou pronta. Então 10K5 é nossa expectativa para o dia de hoje, muito próximo do valor atual. A gente está orbitando aí na casa dos 10K6, o intervalo admitido dos 10K3 aos 10K7. Então, estamos aí dentro do intervalo, no hemisfério superior, felizmente, bem próximo do centro, paciência. Margem de erro 2,24%, equivalendo a 101% da variação dos preços de um dia para o outro, ou seja, nós estamos errando praticamente tanto quanto um pouco mais do que os preços variam de um dia para o outro. Nós vemos aqui uma coloração verde amarelado, mostrando aí uma leve dependência, não suficiente para determinar o comportamento entre os preços e o volume, o que mostra aí que os preços estão dentro de uma região, isso é típico de uma região de congestionamento, onde o volume não é tão significativo para definir a direção, mas como já falamos aqui, ele segue sendo determinante para rompimentos e até agora nós não temos volume para tal. Vamos para o próximo ativo, hoje quarta-feira, hoje é dia de Litecoin num canal de baixa, a gente já comentou isso aí com vocês, não só baixa nos preços, mas baixa no volume. Os preços estão em decadência, estão aí brigando abaixo da casa dos 70 Tethers e eles têm um suporte razoavelmente forte na casa dos 76, que já fora abandonada. Estamos aí praticamente no centro do canal, convergindo aí, na nossa opinião,
para os 60. Então, 61 na realidade, já vou mostrar isso aí no mercado agora. O volume segue baixo, já vamos dar uma olhada na correlação entre preço e volume e, claro, na nossa expectativa para o final do dia de hoje, 21 horas. A gente está vendo aí 66 tethers, uma leve queda em relação ao fechamento no dia anterior. No intervalo admitido do 65,1 a 67,4. Margem de erro 1,7, praticamente a mesma margem de erro do gráfico anterior, porém agora só 47% dos preços, ou seja, de quantos preços variam de um dia para o outro. Então, muito melhor aqui a qualidade dessa predição. E a gente vê aqui uma correlação da ordem de 50% entre preço e volume, ou seja, os preços estão sendo determinados em pelo menos 50% pelo volume negociado, e como nós estamos com o volume dentro da média, nossa expectativa altista não existe nesse momento. Agora sim entramos no mercado agora, e aí começamos nosso giro com CoinMarketCap, agregador de dados. Nesse momento, o benchmark da Bitcoin 10K6, 10.674, logo acima, bem próximo do centro do nosso intervalo aí para o dia de hoje, o benchmark, mas nossos preços são na exchange OKEx. Ethereum 177, Ripple 26,1, se mantendo aí acima dos 26 centavos, Bitcoin Cash 297 dólares, Litecoin 67,8, leve alta aí em relação ao dia anterior, Binance Coin 21,86, perdendo então os 22, voltando então na direção dos 20, e EOS 3,34, infelizmente aí abandonando aquele princípio, aquele ensaio de visita à casa dos 3,40, voltando quem sabe para o fundo dos 13,30, ou tanto pior, para os 13,20. Vamos aguardar a movimentação. A gente vê aqui todas as principais coins no negativo, exceto a Bitcoin, conseguiu menos 0%. Fantástico isso aí, temos até uma inovação na matemática. Vamos passar para o volume. Que sinal o volume dá para nós? BitMEX 3.9, quase 4 bi. Bom, para quem estava quase abaixo de 1 bi, então uma melhora aí no volume, uma bela movimentação. E XX 1.2 bi, excelente escolha aí das nossas exchanges. Aí a gente vê que vai ficando sempre com exchanges dentro das principais, evidentemente as que a gente tem uma facilidade, uma comodidade maior para fazer extração dos dados. Binance abaixo de 1 bi. Onde estão as demais? A gente começa a procurar aqui Bitforex 836 e OKEx 800 cravados, milhões nas últimas 24 horas. A gente desce um pouco mais, Huobi 649. Então a gente vê uma movimentação bastante fraca, mas será que isso é relevante? Ora, pois, nós tivemos a análise de ontem, a gente fez o comentário de que a resistência dos 10K8 seguia vigente. Pois bem, há 2-3 horas atrás fizemos uma movimentação e chegamos aos 10.799, ou seja, os 10K8 são sim uma resistência que continua vigente. Então a gente pode tecnicamente dizer que fizemos o segundo teste. O teste anterior nós chegamos aos 10.773 e aí foi no auge aí de uma movimentação altista, a partir do que nós fizemos um fundo logo acima da nossa LTA, funcionando aqui como um suporte, então que mostra aí a relevância aí dessas figuras gráficas. Felizmente ela não foi rompida, a gente vê que nos testes anteriores houve um rompimento, um falso rompimento, nós não chegamos a ter o fechamento de 2 candles abaixo dela. Essa é a nossa definição aí para evitar um falso rompimento, e aí nós tivemos uma alta aí bastante forte, com menos volume, uma elasticidade boa, mas não foi capaz de cruzar os 10K8, então sim, essa resistência segue vigente, e infelizmente o volume vem caindo e os candles predominantes voltaram a ser de baixa, e isso aí nos dá uma certa preocupação que pode nos levar, quem sabe de uma vez só, aos 10K5 ou abaixo dele, e aí a gente espera que a LTA mais uma vez, agora já quem sabe aos 10K4, consiga ser um suporte confiável mais uma vez. Do contrário, a gente deve perder então esse nível, e aí a gente pode então tá descendo um pouco mais, quem sabe, testando os 10K2, testando os 10K, os 9K8, encontrando essa LTB aqui de
maior prazo, que a gente está enxergando aqui uma menor declividade que foi rompida com bastante volume no dia 2 de setembro. Vamos dar uma olhada na Litecoin. Nós temos aqui essa perspectiva baixista representada por essa figura e dificilmente vocês vão ver uma figura semelhante, que é uma reta inclinada no gráfico do volume, exacerbando aí essa correlação visual que existe entre um volume decrescente e preços decrescentes. Evidentemente, o candle atual é de alta dentro da semana, mas a gente nota que estamos aí ao fundo da escala. Vamos para o gráfico diário para dar um zoom nisso daí. E aí a gente vê, não precisamos mais dessa reta agora, e aí a gente vê que nós fizemos um teste a essa LTB, que já foi desenhada há bastante tempo. Vocês estão acompanhando a nossa análise, já sabem que ela tem pelo menos aí já 2 semanas. Então, estamos fazendo um teste a ela nesse momento e recuamos. E estamos bem próximo aí do nosso alvo, que é essa LTA aqui embaixo, em azul. Então, nesse momento aí o 63K, mas nós acreditamos que numa continuidade da movimentação é capaz dela ser rompida para baixo. É capaz da LTB ser rompida para cima, mas a gente precisa aguardar. Em todo caso, nós acreditamos que cheguemos aqui, nesse caso já é o 64 pelo nível da LTA. Do contrário, nós poderíamos chegar tranquilamente ao 61, quem sabe ele chegue a ser possível. Então, essa aqui é a nossa análise. Estamos aí com uma visão baixista para Litecoin, potencialmente ao final do movimento, caso a gente toque essa LTA. Do contrário, a gente perdendo ela, a gente pode entrar numa situação muito parecida que está acontecendo com o EOS, que entrar numa trajetória praticamente sem fim, sem fundo, baixista. O Ethereum está numa situação parecida, o EOS está numa situação parecida e a Litecoin pode ser que ingresse nisso. Então, ao invés de ser estação das altcoins, seria o inverno das altcoins mais uma vez. Tá? Os invernos são bastante compridos, aí exemplo daquela série aí que nós já conhecemos ali do Game of Thrones. Vamos dar uma olhada na Bitcoin aqui no Brasil. Nós estamos aí se mantendo firme acima da LTA inferior, segurando aí a casa dos 42K como um suporte. Estamos ainda dentro da casa dos 43, fizemos uns testes aí dentro da casa dos 44, mas estamos aí no intervalo bastante razoável entre os 42K5 e os 44K. A gente já tinha comentado isso aí em análises anteriores. Apesar aí da gente ter tido aí uma eventual retração do dólar aí no dia de hoje, nós tivemos também uma retração no euro, nas principais moedas em relação ao real. E com isso, apesar da queda que nós tivemos aí na Bitcoin, um recuo aí, talvez uma expectativa dos 10K7, 10K6, agora nos 10K5, os preços seguem se mantendo dentro desse intervalo, 42K5, 44K. A gente acredita que eles devam seguir oscilando aqui nesse intervalo. E para encerrar, claro, o ouro então rompendo os 1.550 dólares a onça. A gente lembra, uma onça Troy 31,3 gramas, por favor nos corrijam quanto ao ponto 3. Então, seguindo uma trajetória de alta, mas quem merece mais destaque hoje, não só hoje, ultimamente, é a prata, que tem subido mais, 2,5% no dia de hoje, subiu aí no dia anterior também 2%, excelente movimentação. Então os metais preciosos aí se apreciando aí ao longo do tempo, enquanto aí a nossa criptomoeda, em especial a Bitcoin, apesar de ter tido um arranque da casa dos 9K5 até a casa dos 10K7, quase 10K8, vem brigando aí com o volume decrescente para se manter nesse patamar, sem, na nossa opinião, uma perspectiva de evolução nos preços enquanto o volume continuar nesses níveis deprimidos. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Se você gostou da nossa análise e gosta, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações, mas claro, considere também participar do nosso serviço de alertas. Escreva um e-mail para contact@greenfield-br.com com o título alertas e nós responderemos para vocês com as formas de participação. Nosso plano trimestral, R$ 195, dá direito a 3 meses de participação no nosso grupo no Telegram. Muito obrigado pela atenção
Muito obrigado pela audiência. Até o nosso próximo programa. Amanhã temos Bitcoin Cash junto com Bitcoin. Muito obrigado. Tchau.